Quando um ativista é brutalmente assassinado por um atirador de elite em um campus universitário, o Capitão América é lançado em uma caçada global para conter uma onda de ódio que se espalha pela América e chega ao Brasil. Enquanto ele e o pragmático Major Machete correm contra o tempo para proteger o próximo alvo, o Capitão América precisa confrontar não apenas um inimigo letal e invisível, mas a própria essência de um mundo onde opiniões diferentes se tornaram pretexto para o ódio e a violência. Esta é uma história sobre o verdadeiro significado de liberdade e sobre o preço que a sociedade paga quando a paixão por uma ideia se torna mais importante do que a vida humana. Capítulo 1 O primeiro tiro, parte 1. O frio da noite de outono em Cambridge era palpável. Um lençol úmido que se prendia à pele e enregelava as pontas dos dedos. O ar carregava o perfume terroso das folhas mortas e da terra molhada, um aroma pesado e reconfortante que se misturava ao cheiro de mofo antigo das paredes de tijolos. A brisa da noite, fria e persistente, murmurava entre as copas das árvores do campus de Harvard, fazendo os galhos secos se tocarem em um sussurro arrastado. Sob o halo amarelado dos postes de luz que lutavam para perfurar a neblina rasteira, uma sinfonia de vozes jovens e animadas se espalhava. O ritmo dos passos apressados de centenas de pés batendo no chão de paralelepípedos criava uma cadência ansiosa. O épico auditório Sanders, com sua imponente fachada de tijolos vermelhos e as torres que se projetavam contra o céu escuro, parecia pulsar com a energia da multidão que se aglomerava à sua frente. Um pequeno exército de estudantes, alguns com cadernos e mochilas penduradas nos ombros, se misturava a professores mais velhos e a um punhado de jornalistas que ajustavam suas câmeras e gravadores. Eles formavam uma massa densa e compacta, suas respirações se transformando em pequenas nuvens de vapor branco no ar frio. "Você acha que ele vai mesmo falar sobre isso?" perguntou um estudante de cabelo cacheado a um amigo, sua voz misturada com o burburinho da multidão. O amigo balançou a cabeça. "Não sei, mas se ele falar vai ser um terremoto. O cara não tem medo de nada." "Parece que o campus inteiro está aqui", disse uma jornalista à sua colega enquanto tirava o capuz de sua jaqueta. "Nunca vi o Sanders tão lotado para uma palestra. A gente vai ter que lutar por um bom ângulo lá dentro." Lá dentro, o ar era denso, quase visível, carregado pela respiração de milhares de pessoas e por uma eletricidade nervosa. A platéia formigava, inquieta, em suas cadeiras de madeira rígida. Cada ajuste de posição, cada movimento de um casaco ou o roçar de um joelho no tecido da calça criava uma sinfonia de pequenos ruídos, uma suave orquestra de atritos e sussurros abafados. As luzes do teto, amareladas e mornas, projetavam sombras longas e dançantes, enquanto os holofotes do palco iluminavam um único fio. No centro daquele palco, Thomas Miller se destacava, alto, com uma postura que exalava calma e uma energia contida. Ele não precisava de um pódio. Ele se movia de um lado para o outro, suas mãos gesticulando em um ritmo lento e deliberado, como um maestro conduzindo uma sinfonia invisível. Sua voz, grave e ressonante, parecia não vir de sua garganta, mas do próprio chão do auditório, reverberando através do tablado de madeira, subindo pelas solas dos sapatos da plateia e se instalando no peito de cada um. Não havia gritos ou exaltação, mas cada palavra era dita com uma convicção sólida, como o golpe de um martelo em um cinzel, esculpindo a verdade a cada frase. "Eles dizem que a mudança é lenta e que a justiça tem seu próprio tempo. Mas a verdade é que a justiça só avança quando é empurrada." "Ele tem uma presença incrível, não tem?" sussurrou uma estudante inclinando-se para perto de sua amiga. A amiga assentiu lentamente, seus olhos fixos no palco. É como se cada palavra dele pesasse uma tonelada. Ele falava sobre a importância da liberdade de expressão, sobre a necessidade de defender ideias, mesmo as mais controversas, e sobre o perigo de silenciar o debate. Sua voz era um farol, provocando tanto aplausos fervorosos quanto murmúrios de desaprovação.
O público respondia com uma cacofonia de reações. Palmas ressoavam como chuva, enquanto o som de cadeiras se movendo e o eco de sussurros discordantes formavam um coro de desacordo. A plateia era uma entidade viva, oscilando entre a aprovação e a repulsão, mas unida pela voz que a mantinha cativa. A voz grave de Thomas Miller, que, segundos antes, enchia o auditório com uma presença quase física, parou de repente. Não foi uma pausa pensada para buscar ar ou dar ênfase, mas uma interrupção abrupta e chocante, como se um fio tivesse sido cortado. A plateia, que momentos atrás formigava e sussurrava, mergulhou num silêncio total e absoluto. A ausência do som parecia mais alta do que qualquer ruído. A única coisa que se podia ouvir era um farfalhar seco, o som de Thomas Miller perdendo o equilíbrio, de suas roupas roçando e de seus sapatos deslizando no tablado de madeira. O eco da queda iminente parecia esticar o tempo. "O que aconteceu?" sussurrou uma estudante na primeira fila, sua voz tão baixa que parecia apenas um sopro. Sua amiga, ao lado, cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de medo e confusão. "Eu não sei. Ele parecia tonto." E então, o som. Único, seco e afiado, cortando o ar como uma navalha. Um som que não pertencia àquele lugar, não pertencia a uma palestra, não pertencia a uma noite de outono. Era como o estalo de um galho quebrado, mas com uma ressonância mais sinistra e definitiva. Por um instante, tudo parou. As respirações suspensas, os corpos imóveis, os olhos fixos no palco. O som do corpo de Thomas Miller caindo no palco foi abafado, como se caísse sobre uma almofada, mas a plateia sentiu o impacto no peito. A queda em si foi uma afirmação silenciosa, um ponto final abrupto e brutal na palestra. A sinfonia de palmas e sussurros que dominava o auditório foi substituída por um silêncio ensurdecedor. A quietude era tão completa que muitos conseguiam ouvir o zumbido nos próprios ouvidos. O vazio sonoro era quase palpável, um vácuo que parecia sugar todo o ar do ambiente. Foi nesse vácuo que os gritos começaram a se formar. O primeiro foi um som agudo de uma mulher na plateia, um grito de surpresa e horror puro. Aquele grito foi o estopim. "Ah, meu Deus!" exclamou um estudante, saltando de sua cadeira. Outro e mais outros se juntaram até se tornarem um coro de pânico e desespero que se espalhou como uma onda, do palco até as últimas fileiras. O som dos assentos de madeira se arrastando no chão, o eco de passos apressados de pessoas tentando fugir e o cheiro forte de medo e suor dominaram a atmosfera. "Saiam daqui!" gritou alguém, a voz estrangulada pelo pânico. Ele foi baleado." A multidão, que antes era uma massa unificada, se fragmentou em caos. Pessoas corriam, empurrando umas às outras, procurando uma saída, enquanto os gritos de horror misturavam-se com vozes que imploravam por ajuda e o som de cadeiras caindo. No meio do caos, um segundo som ecoou no ar. Não era um grito, nem o som de um corpo em queda, mas um tiro que não atingiu ninguém. Ele se chocou contra a fachada do prédio, o som abafado e distante, como se viesse de outra dimensão. Para muitos, era apenas parte do pandemônio, mas para aqueles com o ouvido treinado era uma assinatura. O impacto da bala no tijolo formou uma pequena estrela, uma marca silenciosa e gélida, um aviso. O atirador não estava ali para matar uma pessoa, ele estava ali para mandar uma mensagem. Os gritos continuavam a se espalhar, misturando-se com o som das sirenes que começavam a se aproximar. No meio de tudo, a figura do Capitão América chegou. Não com um estrondo, mas com a quietude de um fantasma. Seus passos eram quase inaudíveis. Ele não vestia o uniforme completo, apenas um casaco escuro que cobria parte de seu rosto e a conhecida estrela em seu peito. Ele parou e absorveu a cena, não com os olhos, mas com o corpo inteiro. O som dos gritos e do pânico batiam nele como ondas. Ele podia sentir o terror das pessoas, o cheiro de suor e adrenalina no ar, a energia caótica de um evento que havia se tornado uma tragédia em um instante. Steve Rogers se aproximou do palco.
Ele se abaixou, sem tocar no corpo, e fechou os olhos. Ele usava a audição e o olfato, focando-se no que a maioria das pessoas não podia perceber. O som quase imperceptível de um eco de bala. O cheiro de chumbo queimado que se misturava com o ar frio. A voz de um dos policiais soou ao seu lado, mas ele não ouviu. Sua mente estava concentrada em um único ponto, como uma lupa. Ele sentia a textura do chão de madeira, a umidade do ar e a forma como a luz pálida do palco se refletia na poeira suspensa. Ele estava ali para encontrar não apenas um atirador, mas o motivo por trás do tiro. O Capitão América percebeu que o tiro que matou Thomas Miller não era apenas um ato de violência, era uma declaração. O primeiro tiro silenciou uma voz. O segundo tiro, o que atingiu a fachada, era uma assinatura, uma marca. A falta de toque do Capitão América ao se aproximar do corpo era um sinal de respeito, mas também de uma análise fria e calculista. O som da chuva fraca que começou a cair lá fora se uniu à orquestra de sirenes e passos apressados. A cena do crime não era apenas um lugar de morte, mas um quadro sensorial. A temperatura do ar, o cheiro de pólvora e o som do caos, tudo isso falava mais alto do que qualquer testemunha. A queda do corpo, o som abafado, o grito silencioso. O Capitão América se sentiu afundar em uma espécie de espiral de sensações, um turbilhão de informações que apenas ele conseguia processar. Ele podia sentir o ódio que havia sido a causa do tiro. Um ódio que não era novo, mas que parecia estar crescendo, se tornando mais ousado. Ele se levantou, a sensação de impotência pesando em seus ombros. Ele era um homem que lutava contra vilões e exércitos, mas como se luta contra uma ideia? Como se usa um escudo contra a raiva e a polarização que se espalham como uma praga? A resposta não estava no chão do auditório, mas nas ruas, no ar, na mente das pessoas. O som das vozes histéricas dos estudantes, que agora eram consolados pela equipe de segurança, era um lembrete do que havia acontecido. O crime não foi apenas a morte de um homem, mas a perda de uma parte da inocência daquela noite. Com a sensação de que a noite de outono havia se tornado fria demais, o Capitão América se virou e saiu. Ele tinha uma pista, um eco do tiro na sua cabeça, mas ele sabia que o som se espalhava e que ele teria que segui-lo. Capítulo 1. O primeiro tiro. Parte 2. O ar no interior do laboratório do FBI era uma presença opressiva e estéril, uma antítese ao mundo lá fora, onde o caos e a violência podiam ser sentidos em cada esquina. O zumbido baixo e constante dos computadores preenchia o espaço, um som que, para o Capitão América, parecia uma sinfonia de vigilância ininterrupta. Havia o cheiro metálico e frio de equipamentos de alta tecnologia, uma mistura sutil de ozônio e produtos de limpeza que Steve Rogers associava à frieza da análise forense. Ele estava sentado em uma cadeira de metal, a rigidez do assento pressionando contra as costas e os ombros, uma sensação de desconforto calculada que o mantinha alerta. Era um contraste gritante com a brutalidade e o calor do combate que ele tinha presenciado horas antes, uma transição abrupta de herói em ação para mero observador em um santuário da ciência. Diante dele, sobre uma mesa de aço inoxidável polido, jazia o objeto de sua atenção. Era um estojo de bala, um pequeno cilindro de latão colocado sobre um pedaço de pano branco imaculado. O tecido absorvia a luz, mas o estojo a refletia de forma opaca, como se guardasse um segredo sombrio. Steve estendeu a mão e tocou a ponta dos dedos no metal. Sentiu o frio do material, a sua lisura perfeita. Com seus sentidos aguçados, ele podia discernir as microtexturas do metal, as ranhuras minúsculas que denunciavam o processo de fabricação. Cada detalhe, cada imperfeição, era uma linha em uma história, e ele sabia que essa história era de violência e morte. A ponta dos seus dedos traçava o contorno do estojo, cada micrômetro uma revelação, uma pequena e fria peça de um quebra-cabeça mortal. O silêncio concentrado do laboratório era quebrado apenas pelo som do clique metódico de um teclado. Sharon Carter, a agente 13, movia-se com a precisão de um cirurgião em uma operação de alto risco. Seus dedos dançavam sobre as teclas, os comandos digitados varrendo bancos de dados internacionais em uma busca implacável por respostas. Sua postura era uma mistura de tensão e profissionalismo. Os ombros ligeiramente curvados sobre a tela, o foco absoluto em sua tarefa.
Quando ela finalmente falou, sua voz era um sussurro, quase inaudível, mas o som tinha a nitidez de uma lâmina cortando o ar, capaz de capturar a atenção de Steve de imediato. A bala é de um calibre incomum para o atirador. Ela começou, sem desviar o olhar da tela. É de um rifle de precisão personalizado. Alguém com treinamento de elite, provavelmente com experiência em operações especiais ou assassinato. O tiro foi perfeito. O segundo, uma assinatura. O FBI já está chamando ele de o fantasma. A última palavra saiu de sua boca com uma mistura de respeito e repulsa, como se ela estivesse pronunciando o nome de um ser mitológico maligno. Steve assentiu, a palavra fantasma ecoando em seus ouvidos. Era uma descrição perfeita para o tipo de inimigo que ele temia. Não era um que pudesse ser derrotado com força bruta, com golpes de escudo ou com táticas de combate mano a mano. Era um inimigo que se escondia nas sombras, usando o terror como uma arma silenciosa, deixando sua marca de forma sutil e devastadora. A ideia de um adversário que não tinha rosto, que não poderia ser confrontado diretamente, era uma sensação de impotência que ele raramente experimentava. Ele se virou para uma tela tátil enorme na parede, que exibia relatórios e imagens de crimes recentes. A luz branca e fria da tela iluminou o rosto de Steve, revelando a linha dura de sua mandíbula. Ele passou a mão pela superfície lisa do vidro e sentiu um leve calor, como se o display irradiasse a temperatura da informação que continha. Cada imagem, cada relatório era como uma partitura de terror, com notas dissonantes que se uniam em uma melodia macabra. Eram as fotografias pixeladas de vítimas, os detalhes secos de locais de crime, as análises de balística que se repetiam com uma regularidade alarmante. O som de um clique ecoou no silêncio do laboratório. Um novo relatório foi adicionado à tela. A origem era Buenos Aires, na Argentina. Steve deslizou o dedo pela superfície, aproximando a imagem. A vítima era um jornalista, Thomas Miller, que havia criticado a corrupção em um discurso público. Ele foi morto por um tiro de precisão de um local distante, de um ângulo impossível. A imagem do corpo, embora pixelizada para proteger a identidade da vítima, trazia a mesma sensação de finalidade fria que a morte de Miller. Era como se a mesma mão, o mesmo ódio tivesse puxado o gatilho novamente, a milhares de quilômetros de distância. Steve passou para a próxima tela. A nova imagem era de um político chileno, assassinado em um comício. As circunstâncias eram as mesmas: um atirador invisível, uma arma de alta precisão e a morte de uma figura pública. O padrão era claro, dolorosamente claro. Não eram crimes isolados, mas uma série de assassinatos coordenados, uma teia de terror que se estendia por todo o globo. Era como se alguém estivesse caçando aqueles que falavam, que se levantavam contra a escuridão, e os silenciava de uma forma brutal e definitiva. Ele passou a mão pela tela novamente, os dedos deslizando pelas superfícies frias das imagens, como se pudesse sentir a textura da tragédia. Ele fechou os olhos, respirou fundo e se concentrou. Ele tentou sentir o que a maioria das pessoas não podia: o cheiro da frustração que pairava sobre as famílias das vítimas, o som do desespero silencioso das testemunhas, a textura da raiva que crescia na sociedade. Ele sentiu o eco dos gritos que não puderam ser ouvidos, a sensação de quebra de uma promessa que a sociedade havia feito a si mesma, a promessa de liberdade e segurança. A investigação do FBI era metódica, fria e baseada em fatos e evidências. Eles buscavam por pistas, impressões digitais, DNA. O Capitão América, por outro lado, buscava o porquê. Ele sabia que o motivo era o motor por trás dos tiros. Ele se virou para Sharon, a voz mais baixa do que o zumbido do laboratório, como se estivesse confessando um segredo sombrio. Isso não é sobre política, Sharon. Isso é sobre ódio. Um ódio que se tornou uma arma. Ele não estava apenas analisando um crime. Ele estava tentando entender a alma por trás dele. Sharon concordou, sua voz suave, mas com a mesma firmeza de um militar experiente que já tinha visto o pior da humanidade.
A mídia e as redes sociais estão cheias de vídeos e comentários aplaudindo, ela disse, a indignação sutilmente velada em sua voz. Chamando o atirador de herói. Eles estão usando o crime para espalhar a sua mensagem. Eles estão criando mártires e vilões. E o pior, criando novos alvos. Ela passou a mão pela tela e um novo relatório surgiu, detalhando comentários nas redes sociais. Olha isso, Steve. Eles estão listando os próximos alvos. Os nomes de ativistas, jornalistas e políticos de todos os lados do espectro político estão sendo citados como alvos em potencial. A lista parecia interminável e a sensação de impotência era palpável. O estômago do Capitão América gelou. O som dos dedos de Sharon clicando sobre o teclado era como de um tambor em uma marcha fúnebre. Cada clique, uma nota de desgraça iminente. A próxima tela era um relatório de inteligência com um alerta vermelho piscando. A ameaça era real e a sensação de impotência era esmagadora. Ele olhou para o nome no relatório. Dr. Renato Costa, um ativista conservador brasileiro. Ele estaria numa palestra pública em uma semana. A data e o local eram públicos. O fantasma não era um terrorista comum. Ele era um atirador fantasma, se espalhando como um vírus em todo o globo, infectando as mentes com sua ideologia e deixando um rastro de mortos. Steve levantou-se da cadeira de metal. O som de seus pés encontrando o chão era a única coisa que quebrava o silêncio. Ele sentiu a urgência da situação se materializar em uma fisgada de adrenalina. Ele não podia combater esse ódio com seu escudo. Ele precisava de mais do que a força de um super-soldado. Ele precisava de uma visão, de uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo. Ele precisava de uma forma de lutar contra um inimigo que não tinha um rosto, mas que tinha uma ideologia. Ele se virou para Sharon, a determinação em seus olhos tão firme quanto o vibranium de seu escudo. Precisamos ir, não há tempo para esperar. O próximo alvo é no Brasil, e eu não posso permitir que esse fantasma continue sua jornada de ódio. Se a América não consegue se defender de si mesma, talvez um brasileiro possa nos ajudar. Ele sentiu a temperatura do laboratório mudar, a urgência se misturando com a esperança. A caçada havia se tornado uma missão global, e o Capitão América sabia que o tempo estava se esgotando. Ele sentiu a textura do ar e o cheiro do medo que o acompanhava, e ele sabia que a única forma de se livrar era lutar contra isso de frente, mesmo que o inimigo não pudesse ser visto.